de Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tomai, pois, a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então, para que todos saibam, quando a pessoa ela chega na igreja, Deus, Jesus Cristo, já em Apocalipse fala que ele formou seu grande exército. Então, quando a pessoa chega hoje na igreja, chega diante de Deus, o encontro dela verdadeiro através de uma pregação, através de alguém que ajuda ela, que aconselha. Então, ela é chamada para aquele que arregimenta um exército. Ela vem se tornar como um soldado, se fosse ali, é chamado de reco. Ela é o alistamento. Por quê? Porque nós vivemos um mundo de guerra, 24 horas. Há uma peleja no céu. Então aqueles que estão no mundo espiritual conseguem nos ver. Nós não conseguimos vê-los. Então o diabo tem essa grande vantagem. Deus não tem vantagem sobre nós. Deus, porque ele só quer o nosso bem. Ainda que nós não vemos, ele só quer o nosso bem, quer carinho para conosco, quer o paraíso. Antes de formar o homem, ele formou o paraíso. Todas as frutas, todas as árvores frutíferas, todas as hortaliças, todos os animais, tudo que é belo, tudo que é maravilhoso, flores, paraíso, a beleza, criou o homem, criou o estado de sentir, ter desejo, ter vontade, prazer na outra pessoa, na mulher, e a mulher para com o homem. Então Deus criou tudo isso antes do homem. Criou, e depois ele criou o homem e pôs no jardim do Éden para viver, para ver a maravilha, para usufruir, para ter tudo isso daí. Então a grande desvantagem é que o diabo no mundo espiritual, ele o quê? Então ele usa do engano, da mentira, usa de todas as artimanhas para fazer a pessoa ficar presa no vício das bebidas, no vício das drogas, nos vícios de tudo, do adultério, da traição, da inveja, criar violência, destruir a pessoa, de todo jeito, praticar a maldade sobre ela. Então a desvantagem tremenda entre Deus para conosco, ele só quer o nosso bem, você ia ficar tranquilo, sossegado, mas o diabo, ele influencia atrás de todo pecado, atrás de todo vício da bebida, cigarro, cerveja, qualquer tipo de idolatração para o homem. Deus, ele não aceita você idolatrar ele, matéria ou orgânica, ou pau, madeira, gesso, pessoa, você idolatrar outra pessoa mais do que ele, desejar mais do que ele, porque Adão, no jardim do Éden, ele idolatrou mais a mulher dele do que a Deus. Ela pecou, então ele foi atrás dela. Então, mas Deus falou: maldita é a terra por tua causa, porque deveria o quê? Seguir. E aí o que acontece? A partir do momento que é chamado Senhor dos Exércitos, a pessoa é chamada para quê? A pessoa é chamada para um alistamento. Então, quando ela entra, vai com Deus, e por isso que muitas pessoas ficam pensando que você adquire bens, mas para você testemunha, porque você começa a andar com Deus, mas os seus olhos, o seu instinto já é de guerra, é de lutar. A Bíblia sempre, por isso que ele falou, a armadura de Deus. Você tem que ter a armadura de Deus, porque o mundo tenebroso é principado, é potestade, é dominadores, estão na nossa mão. Lutar contra esse mal 24 horas. Então, quando eu vim entender que existe o espírito atrás dos vícios, atrás de toda a caminhada que eu tinha, então logo eu abracei a fé. E o que acontece? Deus quer como aquela pessoa que está pedindo socorro, aquela pessoa que está pedindo socorro ali na água ali. Então quer que clame por ele,
Porque Ele vai enviar um socorro, Ele vai enviar um auxílio a você, Ele vai enviar uma palavra, enviar pessoas que vão querer te ajudar, pessoas que vão te fazer entender. Então você se alista no exército de Deus, você se alista, então você é um soldado, homem e mulher, não tem diferença. É brigar contra o que vem contra você, o diabo quer vir com as enfermidades, você tem que investir no poder dele. Ele falou, fortalecei na força do seu poder. Então você recebe o poder de Deus, recebe força, poder, porque você começa a caminhar, Ele começa a te instruir e você atende a palavra dele, porque a Bíblia fala assim, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então você já pratica o arrependimento, aí vem, um novo nascimento, acontece uma metamorfose, você não tem força. Ninguém tem força para se livrar muitas vezes do vício, muitas pessoas, tem gente que até abandona, mas a maioria não tem, por isso que causa esses danos dentro da casa, vai causando, a pessoa está vendo, mas é dominada, ela diz que não, mas ela está destruindo o casamento, está destruindo a família, está destruindo o filho, está a ponto de causar uma morte, está perdendo o emprego, está perdendo as coisas. Por quê? Porque esse espírito não vai te deixar sossegado até ele te matar. E uma vez que o seu corpo descolar, uma vez que a sua alma dentro desse corpo descolar desse corpo, então você vai ver aquele que servia, o espírito do vício, o espírito que praticava maldade, abandonava, aquela raiva, aquela violência, aquele ódio, aquela fúria que tinha. E uma coisa que a pessoa, ela fala, pensa em se matar, está pensando em se matar. Então abra seus olhos, que o seu corpo não te pertence, você pertence a Deus, você não pertence, você pertence a Deus. Então o que acontece? A sua vida pertence a Deus, você não é seu. Então a partir do momento que a pessoa fala, não, mata tudo, mata outro, mata aquilo, e se mata, se suicida por causa disso, pensando que é o objetivo, pensando que resolveu os problemas dela, pensando que está resolvendo, e a verdade, ela não está resolvendo, ela está se entregando totalmente para o inferno. O suicídio é você desfazer de uma propriedade que não é sua. O seu corpo, você não te pertence, pertence a Deus. E a partir do momento que você causa esse dano com você está totalmente destruído. Nunca mais você verá a Deus. Como diz, a sua alma descolar desse corpo, então você só vai ver uma coisa, só vai ver o espírito do suicídio, o espírito do homicídio, o espírito do homossexualismo, do lesbianismo, o espírito que causa a destruição, causa o pecado, gera o pecado, destrói. Então o diabo está atrás de todas essas doenças. Então tem que investir, eu fui afetado por isso, eu sou atingido por alguma coisa, mas eu tenho que crescer, eu tenho que dar a volta por cima, renovar. Eu tive quase morto por causa do outro mês. Então, mas o que? Reagir, reação, milagre. Deus está vendo. Deus, então você permanecer, crer e insistência. Crer e insistência é o que vai salvar todo mundo. Crer e insistência em Deus. Você tem que mudar o seu interior, o seu mundo de vício, o seu mundo de perversidade, caminho de você achar que eu querer. Existe um plano de uma transformação. Existe um plano de uma metamorfose dentro. Quando você se alista, é para a guerra. Quando você se alista, você vai para a igreja, você é um soldado, homem e mulher, você é um soldado, esquece. A Bíblia diz que quando morrerem no céu, não se casam nem se dão em casamento. São todos um só, são todos um plano, um projeto ali de Deus, ali para viver as maravilhas, e é maravilhoso, cada vez que tem, não importa, do que está escrito na Bíblia, a maioria, o poder de Deus se vê em Gênesis. Vê em Gênesis o poder de Deus, a grandeza de Deus, que Deus é até ali, quando Ele criou o paraíso, criou o homem e a mulher. A partir daí só foi Deus resolvendo problema, teve que criar lei, teve que criar isso, teve que criar aquilo outro, teve que desfazer, teve que morrer muita gente, teve que morrer o mundo inteiro, só sobrou 8 pessoas, Noé. Você viu o estado que virou? Imagina o mundo hoje, 8 pessoas sobrar só desse mundo, porque a tamanha perversidade, imagina generalizado o negócio, generalizado, não mataram aqui, mata o vizinho, mata o pai, mãe, aquilo outro, e aquela destruição total, aquela maldade imperada, não tem conserto.
Então Deus só viu Noé e 8 pessoas que foram ali e foram salvos na arca. E Deus exterminou toda a terra. Então não queira pagar o preço, não queira pagar o preço após a morte. Você viver nesse lugar, Deus te tem ajuda, Deus te dá ajuda, você pede, Deus responde agora, Deus te dá força para você sair dessa situação que você está vivendo. Deus te dá poder, Deus te dá autoridade, Deus te dá condições, caminhar com Ele, caminha com Ele, clama por Ele, suplica por Ele, peça onde você estiver e você vai ver um milagre na sua vida.